É um projeto que a gente vai procurar transmitir para vocês entenderem a magnitude do projeto, do que a gente quer e do que a gente pretende através do futsal em 2024. Eu falo 2024, mas a gente tem uma sequência toda, né? 2025, 2026. O Artemio até, eu vou passar a palavra para ele colocar um pouquinho dessa história, porque acho que é fundamental o entendimento e a gente, principalmente, entender a raiz que nós temos em relação ao futebol de salão, tá? Artemio. Pessoal, boa noite. Tentar ser bastante mais breve possível, né? O pessoal acaba dizendo que eu falo bastante, né? Mas vou tentar, pessoal, colocar para vocês alguma coisa da história do futsal e tentar chegar nesse campeonato brasileiro, né? Então essa é a minha intenção. Muitos que estão aqui da própria imprensa, outras pessoas assim vão lembrar de algumas coisas que eu vou falar dos início do futsal, né? De Concórdia, e que marcou toda essa tradição da nossa modalidade. A gente tem aqui pessoas da imprensa que transmitiam jogos da Sabia, comentavam, e desde aquela época toda levando o nome de Concórdia, né? Então, o início de Concórdia no futsal sempre teve uma tradição muito grande. A gente, não sei se vocês sabem, mas em 1970, a Concórdia já era vice-campeão dos Jogos Abertos em Concórdia. Teve o Lancha, o Dorota. Então, em 1970, a gente já era vice-campeão dos Jogos Abertos, uma modalidade com muita tradição. Em 1981 foi quando chegou aí o Leite Bastos aqui, chegou na Sadia, e aí começou um trabalho mais profissionalizado com o futsal, né? Mesmo a gente tendo como adversário, que começou em 84, a Perdigão, que trazia a seleção brasileira para jogar em Videira, Concórdia investiu na formação, trabalho de base, o Ayrton depois, com o tempo, foi qualificando as equipes, e no tempo da Sadia a gente ganhou 4 jogos abertos, a gente ganhou 4 vezes no estadual, teve 9 anos seguidos, de 86 a 94, que a gente sempre fez a final de jogos abertos ou de campeonato estadual, sempre foi campeão, vice ou terceiro. Então, ali marcou uma época muito forte, né? Então, Copa Sadia, vocês lembram que era a Copa Sadia, lá no próprio brasileiro agora, o Wander, que hoje é coordenador técnico, ele destacou que a Copa Sadia foi uma das primeiras a ser transmitida para a Rede Manchete. Vocês lembram, né? A televisão começou a transmitir, porque antes disso, para você estar na televisão, era só ficando na final da Taça Brasil, né? Então, a Sadia, naquela época, começou a transmitir através da Rede Manchete. Aí, em 1995, terminou a Sadia, né? Em 1996, a gente, na época, 95, eu fui treinar Perdigão de Amaral, lá no Rio Grande do Sul, e voltei ao Rio Grande do Sul. O pessoal da imprensa lembra que era um campeonato muito forte, a seleção brasileira estava toda lá. E a gente trouxe lá do Rio Grande do Sul essa ideia que até hoje ela permanece, essa ideia do futsal comunitário, que não é só uma empresa que patrocina, são várias empresas, a participação do sócio do torcedor, uma coisa que era muito forte no Rio Grande do Sul. E através do futsal Concórdia, na época, a gente conseguiu manter o futsal competitivo, né, e fazer com que o futsal não morresse. Se vocês forem ver, por exemplo, Videira, né, Rogério Videira, acabou a Perdigão e nunca mais. Né? E nós aqui conseguimos, depois que acabou a Sadia, a gente conseguiu, através desse futsal comunitário, né, dar sequência na coisa. Né? Então, o futsal ele sempre foi muito difundido pelo futsal Concórdia. Em 2004, 2005, vocês lembram, a gente acabou indo daqui para Seara e para Itá.
E aí, em 2006, que começou, foi fundada a ACF. Né? 2006, aí uma iniciativa do Marcelo, que está aqui agora, que ainda está desde aquela época, o Serginho Primo foi o presidente naquela época, eu acho que o Ivo Zamar, que ainda tem um da diretoria, que é o Jânio Bernardi, o Dr. Cláudio, que está aqui. Todas essas pessoas participaram da fundação da ACF. Né? Aí, em 2006, a gente entrou no Campeonato Estadual da primeira divisão, fomos campeões invicto. Né? E daí para frente, a gente sempre. Vocês lembram que a gente decidiu Liga Sul de futsal, né? Fomos campeões da Liga Sul. Chegamos por 2 vezes a Superliga de futsal. E todos esses campeonatos a gente ficou muito bem visto pela Confederação Brasileira. Né? E depois, na sequência, 2011, não sei se vocês lembram, a gente foi campeão estadual aqui dentro do Centro de Eventos. Né? E em 2012, daí entramos na Liga Nacional. Né? 2013 fomos vice-campeão da Liga Nacional. E eu considero assim muito importante, né, destacar aí o trabalho do Serginho Bigode na época da ACF e também do Tomé. Né, foram pessoas assim, muito importantes nessa trajetória da ACF. Em 2017 a gente acabou saindo da Liga Nacional de Futsal, né, e procurou novamente, né, naquele reinício das coisas, a gente procurou novamente manter a chama acesa. Fez um trabalho onde a gente foi tricampeão estadual sub-20, né? Continuamos com a categoria de base. Acho que Concórdia tem uma tradição de formar uma equipe e sempre ter 40%, 50%, 60% dos jogadores aqui de Concórdia. E isso é uma coisa muito boa e mostra que o futsal é viável para a nossa cidade. Né? Desde que esse trabalho comunitário aconteça, o futsal é uma modalidade muito viável. E aí, pessoal, a gente chega no campeonato, nessa reunião do Campeonato Brasileiro de Futsal. Né? Vocês sabem que os campeonatos brasileiros, eles eram sempre disputados Taça Brasil, você jogava numa semana. Né? Circuito Nacional, jogava em 10 dias, Copa Ouro também. Agora se criou um Campeonato Brasileiro de Futsal, que, na minha opinião, eu participei da reunião lá em São Paulo, e também lá em Foz do Iguaçu, é um Campeonato Brasileiro democrático. Né? Porque se você quer jogar Liga Nacional de Futsal, tu tem que ter franquia. Né? Tu tem que, independente de você ser campeão do estado, ou você ter um destaque muito grande no trabalho que você faz, se você não tiver franquia, tu não joga. Ou você alugar uma franquia. Né? O Campeonato Brasileiro de Futsal ele começa nesse ano de 2024 com 20 equipes. Tá? Por isso que eu acho importante, essas 20 equipes elas vão estar no Campeonato 2024 e 2025. Né? Então, acho importante esse início, a gente entrar desde o início, para a gente tentar criar um vínculo com o campeonato, tentar criar uma estrutura, tentar criar uma casca dentro do campeonato para permanecer. Eu acho que concorda com um projeto comunitário, um projeto de todo mundo se unindo, a gente tem condições. Concórdia é uma cidade que tem todas as condições de fazer um time de futsal e manter esse time. Né? Até o jogador vai embora, muda 5, 6 jogadores, vai embora, mas a gente forma aqui também. A gente tem um trabalho de escolinha muito bom. Então, o Campeonato Brasileiro, como eu dizia para vocês, 2024, 2025. Aliás, 2025 ele já passa a ter 24 equipes, né? Porque daí já entram 4 que conseguem a vaga na quadra por critérios lá da Confederação. Em 2026, a ideia do pessoal é fazer 3 divisões, série A, B e C, onde 4 equipes já caem em 2025 para a série B, né? E a série A sempre vai ter daí 20 equipes. O modelo do futebol de campo, o modelo que é o futebol de campo, série A, B e C. Quer dizer, essa é a intenção da Confederação
e da empresa lá, Mundo Futsal, que é a empresa do Anderson de Andrade. Existe uma parceria ali dessas entidades para fazer o Campeonato Brasileiro. Então, a partir de 2026, pessoal, tu não vai precisar ter a franquia. Tu vai conseguir a vaga na quadra, né, por mérito. Então, como é exatamente o Campeonato Brasileiro, né? Então, eu acho que dá para ter uma ideia, né, do que era o futsal, né? A gente ainda questiona algumas coisas do futsal que precisa ser a nível de confederação, a nível do pessoal que comanda o nosso futsal. A gente ainda precisaria ser mais unido lá pelos cabeças das coisas, porque ainda as coisas são muito divididas, né? É o brasileiro, é a Liga Nacional, é as ligas regionais, é a CBF que pegou a seleção brasileira para fazer, né? Então essas coisas ainda, mas eu acho que esse campeonato brasileiro, se ele vier a vingar, principalmente através da entrada dos clubes de camisa, né, pessoal, veja bem que a intenção do pessoal é que Grêmio, Inter, Flamengo, Palmeiras, essas equipes venham a fazer equipe de futsal. E isso, através de transmissões, nós vamos ter transmissão pela Bandeirantes, todas as rodadas, 2 jogos transmitidos pela Bandeirantes, canal aberto, né, canal fechado. Então, tudo isso vai fazer com que esse campeonato brasileiro cresça, sem dúvida, né? Então, por isso que esse momento nosso é importante, né? Gostaria aqui também, antes de terminar de falar, de parabenizar nossa diretoria, né? Nós temos aí várias pessoas na nossa diretoria que, nos tempos de início, sempre estiveram junto, nesse tempo agora de desafio, sempre estiveram junto. O Marcelo e o Marcos, queria parabenizar eles pela, como se diz assim, a peitada de ir para o campeonato. Quando chegou lá na reunião lá em São Paulo, se decidiu como seria. Eu saí da reunião, aí o pessoal começou a pedir quem gostaria de já entrar no campeonato. Saí da reunião e veio com o Marcelo. O Marcelo disse, vamos entrar, confirma. Pedi 3 vezes para ele, vamos, confirma. Aí voltei lá, estava no terceiro. Aí deu aquele tipo, bota concorde aí, concorde e confirma. Então, eu gostaria de parabenizar a nossa diretoria e pedir o apoio aí de todos para que a gente volte a fazer o futsal. Muito obrigado. Eu acho que falar em futebol de salão e a gente não ouvir um pouquinho das histórias do Artemio fica difícil, né? Apesar de que a gente jogou junto aí nessas quadras aí, né? Desfilamos alguma camisa aí. Mas eu acho fundamental, né? Mas principalmente para a gente começar a entender o que é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai ser uma coisa muito estruturada. E nós não vamos conseguir fazer Campeonato Brasileiro só nós. Se nós não tiver a participação principalmente da comunidade, se nós não tiver as empresas, principalmente a imprensa. Eu acho que a imprensa que vai fazer todo esse elo de ligação, né? Porque realmente a gente vai se colocar bastante à disposição da imprensa. A própria Ana, né? Que desde o ano passado já está fazendo parte do projeto, mas a empresa foi contratada pela CEF para justamente gerir todas as mídias sociais e tudo, né? Algumas coisas que eu acho fundamental falar, né? Primeiro, em relação ao Crespo, né, o falecimento do Crespo, que eu acho importante citar, porque o Crespo foi um ícone do futebol de campo nas épocas áureas de Sadia, mas ele foi um torcedor do futebol de salão durante muitos e muitos anos. Então, eu acho importante a gente só citar o nome dele, né? Além do que o Artemio está falando, a gente tem essa facilidade de criar muitos atletas, não só Concórdia. Toda a nossa região ela é muito forte em relação a essa criação, né? Mas há pouco tempo vocês viram, o Pito que jogou aqui foi escolhido o melhor jogador do mundo. Foi aqui que ele cresceu? Foi. A gente ganhou alguma coisa? Nada. Mas eu acho que a gente é muito grato por ter pessoas como a gente tem, não só o Pito, tá? A gente tem gente hoje
e jogou aqui em categorias de base no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro, Espanha, Itália, para onde vocês forem, tem atletas que jogaram aqui em categorias de base e que hoje estão fora. Eu acho que isso é fundamental a gente saber, né? Essa história. Também muito importante, a gente vai colocar o vídeo para vocês assistirem. Hoje, a ACF, em parceria com o município, ela tem aproximadamente 1.000 crianças. Quando a gente faz camisa, por exemplo, uniforme, a gente faz para 1.000 crianças. E há 3 anos atrás já que a gente resolveu fazer diferente. A gente resolveu sair daqui de dentro da Cerçadia e ir para os bairros. E disso surgiu uma parceria que foi no bairro Santa Rita, que foi o primeiro polo que a gente abriu, no Frelenci. Ali, gente, começou a se criar atletas. A gente agora, nós vamos lá dentro da comunidade, tá? Damos uniforme, levamos pessoas preparadas lá dentro e desenvolvemos futebol de salão, em parceria com as escolas, tá? Dentro das comunidades. E vocês vão perceber isso nas comunidades onde vocês estão inseridos, principalmente o Santa Rita, que a gente vê em relação às crianças. Tivemos uma ação da Credial, que esse ano que passou, muito importante, na qual os funcionários, não foi a Credial, tá? Os funcionários doaram 50, 60, 70 reais, compramos 180 pares de tênis. Todas as crianças das escolinhas receberam pares de tênis. Nosso projeto 2024, 5 bairros. A gente começou a ver que não é trazendo a criança lá do Santa Rita, aqui na Cerçadia, que ele fica à vontade. A gente está levando isso lá e a gente quer socializar eles muito mais. Então, a política nossa do futsal, por isso que eu falo, nosso projeto a nível de futsal, eu acho que é um dos projetos mais bonitos que tem no Brasil. Claro que a gente vai continuar tendo as escolinhas aqui, na Cerçadia, em parceria. Eu acho que isso é fundamental, né? Mas eu só queria falar para vocês do trabalho social, o alcance do trabalho social que a gente está fazendo. Tanto que a gente está tendo várias outras prefeituras, municípios que estão contatando a gente para ver qual é o trabalho diferenciado que a gente está fazendo em relação a isso. E vou dizer para vocês, muito atleta bom nesses bairros. Só que a gente faz parceria com as escolas por quê? Porque a gente não quer só criar atleta, a gente quer criar cidadãos. Então, essa parceria com a escola é lá dentro. Então, cada vez mais, a gente está lá dentro da escola, a professora está dizendo, esse aluno aqui não está se comportando. O que a gente faz? Tira ele 1 semana da escolinha. Vocês não acreditam no resultado. Às vezes, mais pelas escolinhas, entendeu? Do que pela própria escola. Tanto que essas escolas que a gente está, para vocês terem uma ideia, o uniforme lá das escolas hoje já é a camisa da escola ou a camisa da escolinha. São os 2 uniformes. Porque se for só a camisa da escola, dá briga lá entre os alunos. Quem já foi lá, né? Vocês já foram nessas comunidades carentes aí, o trabalho que é feito ali é muito legal. Vale a pena vocês conhecer. Essa ampliação eu acho fundamental, por isso que eu falo que o nosso trabalho social nesse sentido ele é muito bom, tá? E a gente vai passar então um vídeo institucional da ACF para vocês terem um pouquinho da noção e da amplitude do que é isso, tá?